Boa tarde, turma. Hoje nós vamos falar, de acordo com o PET, sobre a história do handball, que está lá na página 84 do PET, volume 5, ok? E aí, na história do handball, enquanto eu vou fazer a leitura, vocês também vão me acompanhando aí, tá bom? Então vamos lá. História do handball. O handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão de educação física Karl Steinlens, no ano de 1919. Nesta fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados parecidos como o do futebol. Vocês já repararam que tudo origina lá do futebol, tá? Assim como o futebol de campo, cada equipe de handball era composta por 11 jogadores. No início, este jogo era praticado apenas por mulheres e quando se tornou um esporte competitivo, passou a ser praticado também pelos homens. Em 1934, o Comitê Olímpico Internacional, vulgo COI, inclui o handball como esporte olímpico. Então, foi incluído no ano de 1934 como esporte olímpico. Nas Olimpíadas de Berlim, no ano de 1936, 6 países disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte nos Jogos Olímpicos. A Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Áustria. No ano de 1966, os jogos de handball em campo gramado foram descontinuados, passando o esporte a ser realizado somente em quadras e com 7 jogadores. Então, em 1966, eles tiraram o jogo do handball que estava sendo praticado lá no campo, naquele campo gramado que a gente vê o jogo de futebol de campo, e trouxeram ele lá para a quadra, onde a gente está acostumado a fazer a nossa aula de educação física. Aí a quadra ela é bem menor do que o campo, não é? Tem condições de jogar 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro numa quadra? Não existe. Então o que eles fizeram? Eles reformularam todo o jogo e concluíram que 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro não daria certo, não funcionaria. Aí o que eles fizeram? Colocaram o seguinte: seriam 7 jogadores de um lado, 7 jogadores do outro. Desses 7 jogadores, um seria o goleiro, que vai ficar lá no gol defendendo o gol, né? Para ninguém fazer ponto. E os outros 6 serão jogadores de linha, que vai fazer a defesa do seu lado. E assim, tá? Nós falamos sobre a história do handball. Tem também as posições dos jogadores. Nós temos um pivô, né? Que é um jogador de defesa. Temos 2 jogadores chamados de pontas, então 2 pontas. O que eles fazem? Eles ficam na ponta da quadra para tentar finalizar uma jogada e concluir um gol. Um armador central, ou seja, ele ajuda a armar jogadas para poder tentar fazer o gol. E 2 alas. O que esses alas fazem? Normalmente eles ficam mais no meio ali para tentar ajudar na jogada. Eles vão passando as bolas para a bola não ser roubada pelo time adversário. E o goleiro, que como eu já falei com vocês, que tem a função de defender o gol e não deixar que o gol seja feito.